Capital Markets Solutions will guide you to improved performance and processing, effective risk management, and strategic business growth. Access a world of banking as a service and design a path to growth. Dados movem o mundo. Você está preparado? Somos a Serasa Experian, o maior banco de dados da América Latina. Com expertise global, transformamos dados em informação que ajuda consumidores a prosperar e empresas a tomar as melhores decisões em marketing, crédito, cobrança, autenticação e prevenção à fraude. Nosso propósito? Explorar o poder dos dados para construir uma sociedade mais justa e um futuro melhor para todos. Serasa Experian. Dados para gerar resultados. Clientes querem decisões rápidas. Para você, elas devem ser precisas. Bem-vindo à redefinição da modelagem de risco e tomada de decisão para a era digital. Uma plataforma completa de decisão com suporte para todo o ciclo de vida analítico. Para você, o SAS agiliza o processo de decisão com menos riscos. Para seu cliente, o pedido de empréstimo é fluido e eficiente. Tome a decisão certa com menos riscos em todos os momentos. Desde o início dos tempos, nós buscamos soluções criativas para nos adaptar ao meio ambiente e prosperar. Agora estamos diante de mais um momento de grande mudança, que nos convida a se reinventar. Na KPMG, nós somos especialistas em transformação e estamos aqui para te apoiar em cada passo dessa jornada. Transforme-se, reinvente-se, evolua. E para isso, pode contar com a KPMG. Is your transformation plan radical enough to thrive? How can technology help you reimagine your working world? Are you reframing your future? Or is the future reframing you? In this time of change, find out how we can help you uncover opportunities now, next, and beyond. Ultimamente, o mercado tem valorizado ainda mais a chamada experiência do cliente. Por isso, desenvolvemos a plataforma FICO. Entre as experiências que ela proporciona estão a fácil conexão de dados com o uso de inteligência artificial, machine learning e analíticos. Tudo para que suas aplicações tenham uma só origem e operem em sintonia com uma visão 360 de seus clientes. Esse é o poder de uma plataforma digital de decisão. Plataforma FICO. Comece agora. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does it? Got it. ServiceNow, the smarter way to workflow. Bem-vindos e bem-vindas novamente. Teremos agora o painel Reformas de Basileia III, fase 2, nova metodologia de risco operacional. E convidamos para participar deste debate o Fabiano Ruiz Dutra, chefe de subunidade, Departamento de Regulação Prudencial e Cambial do Banco Central do Brasil. E para moderar, convido o Gerson Eduardo de Oliveira, diretor de Gestão de Riscos no Banco do Brasil. Informo que os currículos dos participantes estão publicados na seção de eventos no site da Febraban. Gerson, bom dia, com você. Bom dia, muito obrigado. Senhoras e senhores, muito bom dia. Muito obrigado pelo seu interesse em assistir este painel. Agradeço também à Febraban pelo convite por atuar como moderador. E registro um agradecimento especial ao nosso palestrante, senhor Fabiano Ruiz Dutra, por compartilhar conosco seus conhecimentos sobre a nova metodologia de risco operacional no âmbito das reformas de Basileia III, fase 2. Lembro que a estrutura de Basileia III, ela se constitui em um elemento central da resposta do Comitê de Basileia
em relação à crise global de 2008, comumente conhecida como crise subprime. Nesse sentido, o Comitê de Basileia, por meio de Basileia III, endereçou diversas deficiências no arcabouço regulatório pré-crise de 2008 e, principalmente, forneceu uma base para um sistema bancário mais resiliente que contribui para resolver ou mitigar vulnerabilidades sistêmicas. Entre outros aspectos relevantes, a fase 1 de Basileia III, ela foi pautada por elevar a qualidade do capital regulatório dos bancos. Nesse sentido, a gente destaca o papel fundamental exercido pelo capital principal, tanto na absorção de perdas sob as condições normais de temperatura e pressão, mas principalmente quanto sob as condições de estresse, de forma a evidenciar o suficiente grau de resiliência por parte dos bancos. Importante destacar também que Basileia III, fase 1, não se pautou apenas por capital. Ela endereçou questões fundamentais em termos de liquidez, por meio da introdução de indicadores de liquidez, tanto numa perspectiva conjuntural de curto prazo, como é o caso do Liquidity Cover Ratio, comumente conhecido pela sigla LCR, quanto numa perspectiva estrutural de longo prazo por meio do Net Stable Funding Ratio, o NSFR. Quando a gente direciona a nossa atenção para Basileia III, fase 2, a gente observa que ela vem no sentido de complementar os aprimoramentos da estrutura regulatória global, na medida em que ela endereça uma necessidade de, primeiro, revisão de modelos aplicados ao cálculo da exigência de capital regulatório para cobertura de riscos. E também endereçar um aspecto muito importante, que é a comparabilidade. Basileia III, fase 2, objetiva proporcionar um grau mais elevado de comparabilidade, tanto entre as instituições financeiras, assim como entre as jurisdições. Quando a gente foca em risco operacional, a gente observa que a crise subprime evidenciou deficiências fundamentais na estrutura do modelo de alocação de capital para risco operacional. Entre elas, eu destaco o volume de capital alocado para risco operacional, ele não se mostrou suficiente para amparar as perdas operacionais incorridas pelos bancos. Além disso, a gente observa que a complexidade e a falta de comparabilidade associadas ao modelo interno se constituem um fator importante também. Então, Basileia III, ele, no caso de risco operacional, ele adota uma abordagem única. Então, ele substitui a abordagem de modelo interno e as abordagens padronizadas vigentes por uma abordagem única padronizada. Pensando de uma forma geral, a gente verifica que essa nova abordagem, ela recepciona a abordagem padronizada vigente, na medida que ela mantém dentro da sua formulação matemática o uso tanto de receitas quanto despesas que o banco incorre como suas variáveis explicativas do modelo. E, de uma forma mais específica, a modelagem sob Basileia III, fase 2 para risco operacional, ela adiciona um novo componente, que considera a perda histórica do banco como uma variável explicativa relevante no cálculo da exigência de capital para cobertura de risco operacional. Bem, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o nosso protagonista. Fabiano, a palavra está com você. Desejo todo sucesso. Bom dia a todos. Gerson, muito obrigado aí pela introdução, pelas palavras iniciais. Você colocou de forma muito objetiva o contexto, né, das reformas de Basileia e onde essa nova metodologia ela está inserida.
Então, eu acho que foi muito bom. E também aproveito a oportunidade para agradecer à FEBRABAN pelo convite, tá, para participar do congresso, que é um evento de grande importância e que se consolidou, né, na agenda da indústria e também aqui do Banco Central. É sempre uma oportunidade muito boa de trocar informação com a indústria, de compartilhar conhecimento, né, e manter, né, o diálogo aberto sobre o tema de gestão de riscos. Tá? E eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Eu acho que agora está visível, né? O Gerson já confirmou aqui, ótimo. Perfeito. Então, nesse painel, eu pretendo, nos próximos 25 minutos, talvez 30 no máximo, cobrir esses 5 pontos da agenda, tá? Desde a motivação, né, pela mudança, passando pelos detalhes dessa metodologia, de forma bem sucinta, em função do tempo, que é escasso, e, por fim, algumas informações com relação à implementação no Brasil, que ela já está em andamento aqui dentro do Banco Central. Tá bom? Bem, conforme o Gerson acabou de expor e colocar muito bem, a crise de 2008, ela foi a grande motivação para a mudança. Tá? Esses níveis baixos de capitais de boa parte dos bancos, eles ensejaram aí essa mudança, que o comitê colocasse na pauta também a revisão dessa metodologia e não somente as demais de crédito, mercado e outros requisitos adicionais. Tá? Quando o Gerson comentou aí das deficiências, tá, ele falou da complexidade e da falta de comparabilidade dos modelos internos. Tá? Isso decorre principalmente da variedade de abordagens, né, que são utilizadas pelos bancos e pelas jurisdições. Então, existem bancos que são muito focados, baseiam seus modelos em perdas históricas, em dados passados, enquanto outras jurisdições, outros bancos, usam majoritariamente ou quase exclusivamente uma análise prospectiva, com base em cenários. Então, num eventual exercício hipotético, bancos com o mesmo perfil de risco acabavam tendo um requisito de capital muito distinto. A variabilidade, ela hoje ainda é grande, tá? E a atual metodologia AMA, ela dá essa liberdade. Então, precisou de uma intervenção aqui. E os modelos padronizados também não saíram ilesos da crise. Tá? O indicador de exposição, que é o Gross Income, ou DI, né? A própria definição dele, lá no parágrafo 650 do documento de Basileia, ele, com frequência, gera dúvidas de interpretação. Então, aí já tem um indício de que alguma coisa pode ser aprimorada. Ademais, a possibilidade de um indicador negativo também foi muito questionado em virtude da crise, e, principalmente, a utilização da abordagem padronizada alternativa, que divide em linhas de negócio, tá, esse indicador. Isso também se mostrou pouco sensível ao risco. Tá? Esse é o ponto. Em função dessas deficiências, foram realizadas 2 consultas públicas, o Banco Central atuou como membro do comitê, e a indústria também participou ativamente, principalmente em 2016, nessa consulta pública, que resultou, como já o Gerson colocou, nessa unificação das abordagens e da exclusão, tá, da abordagem de modelos internos. Bem, essa nova metodologia, ela tem por base 2 premissas, assim como qualquer metodologia ou modelo. Tá? A primeira grande premissa é de que o risco operacional ele é proporcional às receitas e despesas, ou seja, o que Basileia quis colocar aqui é quanto maior o banco, a instituição, mais chances de incorrer em risco operacional ela tem.
tá? Durante o exercício de impacto de 2008 até 2010, mais ou menos, foram estudados outros parâmetros, tá? E, ao final, a conclusão foi que receitas e despesas continuavam sendo a melhor proxy, tá, para o cálculo desse risco. Eu coloquei abaixo um artigo que aborda, de certa forma, essa premissa. Ele é de 2019, do FED, e me parece uma leitura interessante para entender um pouco dessa premissa. A segunda premissa é de que instituições que têm perdas operacionais, né, relevantes, um grande histórico, elas têm mais chances de, no futuro, apresentar também perdas operacionais. Tá? Esse conceito ele foi estudado no âmbito do comitê. O primeiro artigo que está aí, ele foi elaborado durante esse processo, circulado no comitê, então acho que é bem relevante a leitura. E o segundo, também dos mesmos autores, que fazem parte de grupos de trabalho do comitê, também ratifica essa questão, dando aí relevância para essa premissa, que está incorporada no padrão internacional. Bem, com base nessas premissas, o cálculo do capital foi definido como uma simples multiplicação de dois componentes. O primeiro, que é o componente de indicador de negócios, ele transforma aquela primeira premissa em regras objetivas de cálculo. Tá? Então, aqui estão receitas e despesas e também há a possibilidade de uso de dados do balanço do ativo. Tá? O segundo componente, ele implementa a segunda premissa, que é um multiplicador de perdas, tá? Que pode majorar, tá? Ou reduzir o primeiro componente. Tá? Esse segundo componente, ele também está baseado nas perdas históricas da própria instituição, tá? Sem uso de dados externos. O primeiro item, o primeiro componente, o BC, ele é ponderado por coeficientes que foram calibrados durante o processo de elaboração do padrão. Então, essa multiplicação gera um requerimento de capital, tá? Direto, o valor em capital, e não é RWA. Esse é o primeiro ponto. Bem, o que é esse indicador de negócios, né? O que ele diz? O Gerson bem colocou, ele mantém, de certa forma, algumas características do gross income, tá? Apesar de substituí-lo. Então, ele continua sendo um valor médio, tá? Com base em receitas e despesas, só que ele é um pouco mais detalhado, mais explícito, né? Ele é separado em três componentes. Um primeiro que incorpora juros, o segundo trata de serviços e um terceiro é um componente financeiro, né? Veja que os três componentes eles são igualmente ponderados, eles têm o mesmo peso, tá? Foram realizados estudos para verificar se diferentes pesos trariam maior sensibilidade ao risco, tá? Isso não foi considerado relevante. Então, os três componentes são igualmente ponderados. E também não há mais a divisão por linha de negócio. Isso foi definitivamente abandonado por Basileia 3. Passando por cada um deles, eu vou tentar colocar as informações mais importantes. O componente de juros, ele tem três partes aqui. A primeira é a margem financeira, que é a margem de juros. Tá? Veja que aqui, diferentemente de Basileia 2, é um valor líquido, há uma apuração líquida, porém é tomado o valor absoluto. Tá? E aqui por trás, a lógica é a seguinte: ainda que o banco incorra em prejuízo, né, não tenha lucratividade nessa linha de negócio, entre aspas, ele teve atividade operacional e terá, né, também atividade operacional. Então, não faz muito sentido haver uma redução do requerimento em função de um eventual prejuízo. Por isso, o absoluto. A segunda parte, ela significa 2,25% dos ativos geradores de juros. É uma informação que vem diretamente do balanço. Tá? A ideia aqui,
ao pegar o mínimo dentre essas duas partes, né, esses dois subcomponentes, é não prejudicar jurisdições que eventualmente têm uma margem de juros muito alta em função de questões macroeconômicas, em função da taxa básica de juros. Então, isso aqui funciona como um limitador. E aqui também foi uma grande vitória do Brasil. Nós, com a ajuda da indústria também, em manter esse componente e ter um percentual também adequado, tá? Uma calibragem. E, por fim, são também incluídas as receitas de juros, tá? Isso surgiu depois da consulta pública, da primeira consulta pública, se eu não me engano, porque as jurisdições têm tratamentos diferentes para dividendos. Então, a forma de harmonizar e manter esse princípio de comparabilidade era explicitar aqui os dividendos nesse componente. Tá? Na sequência, nós temos o componente de serviços. Tá? Ele também tem duas partes. Tá? Uma que trata de forma bem específica de serviços, e o documento, né, o padrão internacional, explicita o que seriam essas receitas e despesas, e um outro que visa capturar eventuais receitas e despesas do negócio, da instituição do banco, que não estão no outro componente. Tá? Aqui, veja que a regra é bem diferente, não há apuração líquida. Tá? Aliás, a apuração inicial, né, proposta pelo comitê, era uma grande soma, tá? De todos esses componentes aqui, esses 4 componentes que estão aqui, na tela. Porém, isso, em função dos diferentes modelos de negócios, o comitê mudou para essa fórmula que pega o máximo. Tá? E aqui o que acaba acontecendo? Essa primeira parte aqui das outras receitas e outras despesas, elas acabam, a parte de outras despesas acaba prevalecendo, porque nelas devem ser incluídas perdas operacionais. Então, essas despesas, elas contam aqui no indicador. Do outro lado, em geral, as receitas de serviços prevalecem. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui que têm uma certa relevância no nosso sistema. Serviços de pagamento, né, onde você tem ali tarifas, taxas, serviço de câmbio, tarifas de contas, por exemplo, manutenção de conta, né, algumas atividades, né, de finanças corporativa, originação de dívida, né, alguns trabalhos envolvendo fusões e aquisições. Então, aqui, ele visa capturar praticamente tudo que não está incluído ou relacionado de alguma forma com juros. Né? Entra aqui no componente de serviço. Por fim, o componente financeiro, também dividido em duas partes, ele é uma soma do P&L, ou seja, das perdas e ganhos da carteira de negociação, e o P&L da carteira bancária. Mais uma vez, a lógica do valor absoluto ela é aplicada aqui. Então, não há uma redução eventual de capital em função de resultados negativos na carteira. Tá? E aqui eu queria destacar o seguinte, é uma parte do arcabouço de risco operacional que conversa muito com o risco de mercado, tá? com o FRTB. Em julho desse ano, né, o Banco Central, aqui, como parte da implementação do novo arcabouço de risco de mercado, publicou a resolução BCB 111, que trata justamente um dos assuntos dele é a fronteira entre essas duas carteiras. Então, esse componente aqui é esperado que exista uma convergência, né, entre o risco de mercado e o operacional, porque os conceitos aqui por trás são o mesmo. Tá? E o outro item do Banking Book são as perdas e ganhos da carteira bancária. A gente pode... Um exemplo seria uma cessão de crédito. Então, quando essa operação ou esse conjunto de operações sai do balanço, ele pode gerar uma perda, um ganho, e vai aparecer aqui também. Bem, passados aí os 3 subcomponentes desse indicador de negócios, e feito a soma simples desses componentes, o segundo passo para chegar ao componente final
é a multiplicação por coeficientes, tá? Por constantes. Aqui, esses coeficientes também foram calibrados lá atrás, em 2014, 2015, mais ou menos, entre as consultas públicas. Tá? Inicialmente, Basileia propôs 5 faixas, tá? Porém, estudos posteriores também, com base no feedback da indústria, foi reduzido a 3. Tá? Um componente de 12, que deve ser aplicado para o indicador de negócios até 1 bilhão, 15, né, para os 29 bilhões seguintes e 18 para o restante. Então, funciona como uma tabela, né, do imposto de renda nosso aqui do Brasil. Tá? O exemplo abaixo mostra esse cálculo, tá, de forma bem simples. Tá? Então, um banco que está, por exemplo, no bucket 3, ele teria aí um indicador na ordem de 5 bi e um coeficiente efetivo de 15, em função desses coeficientes serem aplicados de forma marginal. O efeito, ele está representado aqui nesse gráfico, tá? Então, a aplicação de coeficientes marginais evita os saltos para os bancos que estão aqui no limite, tá? Então, ele suaviza essa transição e gera, na prática, um coeficiente efetivo mais baixo. Tá? Então, o primeiro bucket está aqui, 12, 15 e 18. Bem, após o cálculo do componente de negócios, vem a segunda parte, que trata do componente de perdas, ou multiplicador de perdas. Essa fórmula passou por inúmeros aprimoramentos ao longo do processo, mas de forma bem simples, o que ele faz? Ele compara o componente, né, as perdas do banco com a sua atividade operacional. Tá? Aqui no numerador, são 15 vezes a média, né, de 10 anos de perdas. Então, essas perdas de 10 anos, ela entra no numerador e o B e C, que é a proxy atividade, entra no denominador. Caso o perfil de perdas, esse valor das perdas da instituição supere a sua atividade, esse indicador vai ser maior que 1 e vai exigir um capital maior. Por outro lado, se essas perdas são pequenas, ela vai reduzir a sua exigência de capital. Então, ela funciona aumentando ou diminuindo. Existe a possibilidade de um uso de até 5 anos. Tá? Veja que isso aqui depende muito da qualidade de dados, de uma base de dados robusta, tá? do banco. Tá? Existem critérios gerais e critérios específicos que tratam das perdas, estão no documento. Um deles que eu destaco é, por exemplo, a questão de seguros. Tá? Então, a recuperação, quando ocorre uma recuperação de uma perda, ela é reconhecida, tá? nesse cálculo, desde que haja o efetivo pagamento. Tá? Então, acontece muito. A apólice de seguro é suficiente para fazer essa mitigação? Pelo padrão internacional, não. Tá? Então, esse é um dos pontos, dos critérios específicos que constam no documento. E, por fim, esse componente, ele não é obrigatório. Tá? O país, a jurisdição, pode optar por não utilizá-lo, tá? Que significa colocar esse indicador, esse multiplicador igual a 1. Dessa forma, o requerimento de capital, ele é simplesmente o cálculo do B e C. Tá? Isso tem que ser aplicado para o sistema como um todo e não de forma individual. Tá? O efeito de redução ou amplificação do capital que eu comentei, ele está refletido aqui nesse gráfico. Então, veja que o lado aqui à esquerda, que eu destaquei, onde o multiplicador está abaixo de 1, reduzindo o capital, ocorre quando as suas perdas são inferiores à atividade. Tá? E existe um valor mínimo aqui na faixa de meio, ou seja, ele não vai zerar, né? Por mais eficiente que seja a gestão e por mais perfeito que seja o banco, ele não vai zerar esse requerimento. E do outro lado, aqui à direita, a faixa do ILM maior que 1,
que aumenta o capital também, pode aumentar até em 2 vezes ou mais o requerimento, dependendo do perfil de perdas da instituição. Bem, dado essas regras, tá? Eu trouxe aqui um exemplo também, que foi apresentado anteriormente. Então, um banco que tem atividade operacional da ordem de 35 bilhões, ele aplica aqueles coeficientes lá de 12, 15, 18, conforme o slide anterior, tá? Chegando em 5 bilhões de B e C. Tá? Supondo que ele tem perdas médias aqui de 300 bilhões, ele vai ter um LC de 4,5. Veja que aqui ele tem perdas menores, tá, do que a atividade, então, portanto, o ILM vai ser menor que 1. E ele tem um benefício de capital, ou seja, ao invés de uma exigência de 5,3, ele vai ter uma exigência de 5,1. Tá? Esse é um exemplo hipotético, ainda usando as faixas, tá, da regra de Basileia, que está em euros. Tá? Por fim, eu queria comentar também aqui a implementação no Brasil, né? Onde nós estamos? O Banco Central do Brasil, desde o ano passado, ele tem se debruçado sobre essa questão da implementação local da nova metodologia. Tá? Tivemos, claro, interrupções em função da pandemia, assim como todas as instituições, né, do sistema, mas ele está em estudo no momento, tá bom? E o primeiro ponto aqui que eu queria destacar é o de proporcionalidade. Tá? Esse é um novo paradigma que vem sendo aplicado desde 2017, né, a partir da publicação da Resolução 4553, e sempre está na nossa mente uma aplicação proporcional, sempre que viável, tá, e adequado, dos padrões de Basileia. Tá? Aqui, eu queria só ressaltar que o regime prudencial simplificado, tá, que é aplicado hoje já para o segmento S5, ele já conta com conceitos dessa nova metodologia. Tá? Então, ele foi uma aplicação proporcional dessa nova metodologia de Basileia já no S5, que está em vigor já há alguns anos. Então, a gente pretende também aplicar um grau de proporcionalidade aqui. O segundo ponto a destacar é a divulgação pública, também que houve uma grande reformulação. E aqui, o principal ponto é o seguinte, ainda que o Brasil, né, opte por não utilizar o componente de perdas, né, o multiplicador de perdas, a divulgação pública dessas perdas, pelo padrão internacional, ela deve ser realizada. Tá? Esse acho que é o grande ponto que houve muita discussão em termos de pilar 3. O terceiro ponto é o AMA, né, os modelos internos. Os modelos internos eles serão também, em conformidade com o padrão internacional, serão excluídos do nosso arcabouço regulatório. Tá? Hoje, nenhuma instituição utiliza, então não há impacto algum, nenhuma relevância dessa circular hoje no sistema financeiro, mas ela será, então, também excluída. E, por fim, nós pretendemos seguir o cronograma internacional. Tá? A nossa orientação, né, como autarquia e como membro do comitê, é de ter plena aderência, tá, aos padrões de Basileia, incluindo esse do risco operacional, e portanto, seguiremos, né, o cronograma internacional e as regras também de forma a não criar desvios, tá, em relação ao padrão internacional. Eu acho que com isso eu finalizo a apresentação dentro do meu prazo esperado e eu passo a palavra para o Gerson. Acho que temos agora um bom tempo para abordar perguntas e respostas e complementar a apresentação. Gerson. Obrigado, Fabiano. Parabéns pela excelente exposição. E agradeço principalmente pela tua clareza ao longo do relato. Tenho certeza que a apresentação ela é extremamente útil, porque ela detalha o racional subjacente a essa nova metodologia.
E enquanto a gente aguarda as perguntas da plateia, eu queria dar início ao nosso debate com uma pergunta focada na questão das perdas operacionais, né, que se constitui um novo componente, como uma variável explicativa do modelo, né? Então, considerando que as perdas operacionais se constituem um componente da nova metodologia, né, eu gostaria que você comentasse o perfil médio das perdas observadas pelos bancos brasileiros. Claro. Aqui, a gente pode fazer o seguinte comentário, Gerson. Primeiro, que a base de perdas, né, pela resolução 4557, né, ela é exigida apenas dos bancos enquadrados, instituições enquadradas do S1 ao S3, tá? Importante relembrar isso. Então, focando nesse universo, nos bancos de maior porte, em particular aqueles que têm atuação no varejo, essas perdas operacionais aqui no Brasil, elas estão relacionadas, em geral, com um contencioso, né, civil e trabalhista. Eu acho que são perdas que vêm se mantendo estáveis ao longo do tempo, né, e por isso constituem um perfil de alta frequência e baixo impacto, tá? Diferentemente de outros países, em particular durante a crise, onde bancos vivenciaram o oposto, né? Baixa frequência e alto impacto por meio de multas, por exemplo. Aqui nós temos uma situação inversa e que é estável ao longo do tempo, tá? Dentre elas, as trabalhistas, né, em função da nossa legislação, elas são relevantes também. Eu posso destacar também, dentre os oito tipos, né, de eventos lá de Basileia, as fraudes, tá? Aqui no Brasil também elas são relevantes. E é um tema muito importante, tá? Tendo em vista aí a crescente relevância do risco cibernético, tá? Então, a gente tem que estar bem atento a esse assunto, ele está na agenda do Banco Central, tá? E isso também é relevante, tá? Então, nós temos aí questões de contencioso, fraudes. Além disso, eu queria relembrar que no ano passado nós publicamos a Circular 3979, que trata da base de dados, ela padroniza e passa a exigir uma remessa de dados, né, das instituições do S1 e do S2 ao Banco Central. E com isso, nós esperamos ter uma visão ainda mais completa, tá, desse perfil, tá, de perdas aqui no sistema financeiro. Tá? Nós tivemos, salvo o melhor juízo, a primeira remessa agora, e no ano que vem teremos outras, e acreditamos que será muito importante para os trabalhos de supervisão essas informações de perdas dos bancos. Excelente, obrigado aí pelo esclarecimento. Já temos perguntas da plateia. O Denis, ele pergunta o seguinte, aproveitando, fazendo uma referência até um dos teus slides, né? O Banco Central considera a possibilidade de exercer a discricionariedade nacional para adotar ILM igual a 1? E aí, nesse caso, qual seria o limite mínimo de corte para a inclusão de uma perda na base de cálculo? Como eu disse, cada país, né, a jurisdição tem a opção, pode optar ou não pelo uso do ILM. Tá? A implementação da metodologia e a utilização do ILM, assim como o limiar de perdas, né, que pode ser de 20 mil euros ou de 100 mil euros, eles ainda estão em estudos aqui no Banco Central. Nós não temos uma decisão ainda formalmente tomada em relação ao uso, tá, do ILM e, consequentemente, dos limiares, mas nós já estamos nos debruçando sobre isso, tá, há um bom tempo. Além disso, eu queria comentar que no restante do mundo a gente já tem observado algumas escolhas sendo tomadas. Temos países que publicaram consultas públicas sendo favoráveis ao uso, tá? E justificando até em detalhes o porquê disso, enquanto outros países até já publicaram regras finais que desconsideram o ILM na sua jurisdição.
Então, as visões fora são bem variadas, tá? Eu posso citar, por exemplo, aqui no caso da Europa, que ainda não publicou nada, mas a indústria lá emitiu comentários na consulta sendo contra, né, o uso, né, e argumentando contra o LM. Os Estados Unidos, por exemplo, a gente imagina que deve optar pelo uso, né? A Austrália, se eu não me engano, optou por não utilizar, tá? E outros países estão ainda em consulta, em discussão, tá? África do Sul, México também optou pela utilização. Enfim, existem prós e contras desse uso, tá? Eu acho que a literatura que eu coloquei no slide fala um pouquinho sobre isso, tá? Porque realmente é um pouco escasso. E as discussões do grupo também sempre tiveram muitas visões distintas. Então, por hora, nós não temos uma orientação ou uma decisão. Tá? Ok, o importante é que o assunto esteja sob discussão, né? E que esteja bem, o racional final, ele esteja bem suportado, bem alicerçado com suporte nesses estudos. E aí eu queria fazer assim, aproveitando a deixa dessa pergunta, tá? Tem uma outra questão aqui, seria o seguinte, você poderia comentar sobre o método de definição do multiplicador que será aplicado à base histórica, 10 anos, de perdas operacionais? É uma pergunta meio longa. De forma mais específica, o Banco Central pretende estabelecer parâmetro único, como, por exemplo, o multiplicador 15, ou existe possibilidade de alguma forma de customização por tipo de perda ou faixa de valor de perda, por exemplo? Isso se refere ao multiplicador, né, ao coeficiente lá do ILM, né, Exatamente. Exatamente, aquele multiplicador único. De fato, só relembrando aqui, voltando um pouco no tempo, um dos documentos consultivos de Basileia previa essa possibilidade, né? Você separava as perdas em faixas, né, e aplicava diferentes pesos, né, diferentes multiplicadores para essas perdas, para calcular aquele loss component, aquele LC, tá? Essa regra ela foi posteriormente descartada pelo comitê, tá? De forma bem sucinta, o que verificou-se que isso poderia gerar problemas, tá, de comparabilidade, porque cada jurisdição ou cada instituição poderia adotar regras de agregação distintas e, com isso, né, valores finais de loss components também bem diferentes, apesar, mesmo quando as perdas são exatamente iguais, tá? A situação, o evento, né, de perda. Então, ele foi abolido. E, além disso, constatou-se que o montante da perda, né, era menos relevante ali do que a frequência. Então, havia uma percepção, tá? Isso também existem evidências, de que a frequência ali seria mais importante do que o montante. Então, com isso, essas faixas elas foram abandonadas, tá? O Banco Central, como membro do comitê, nós não pretendemos criar nenhuma falta de aderência, ou seja, qualquer alteração no padrão, tá? Seja no ILM ou no BIC, que possa ser considerado uma não conformidade, ela não vai ser implementada. Tá? Então, esse é um item não previsto na versão final, então eu acho que tem poucas chances, tá, de implementação, caso também o ILM seja adotado. Isso parte da premissa da pergunta anterior. Certo. Acho que essa questão de não conformidade ela é fundamental em função do RCAP, né? Se você ficar saindo em não conformidade, você tem efeitos posteriores em relação à avaliação do RCAP. Ok, Fabiano, obrigado. A plateia aqui está animada. Bom, nós temos ainda tempo. Temos tempo aqui ainda, né? Tem uma pergunta feita pelo Sérgio Ziller. Ele coloca aqui o seguinte, existe previsão
sobre aplicação de método de atualização monetária das perdas operacionais que irão compor a base histórica, aí ele registra um ponto importante. A manutenção de valores históricos nominais poderia gerar distorções. Você poderia comentar a respeito? Claro, claro. O padrão internacional, ele não prevê essa atualização monetária, tá? Ainda que o país tenha aí um nível, né, de inflação material, né, ou relevante. Tá? Isso foi discutido também durante a elaboração. O próprio Brasil teve, né, enfim, por questões próprias, né, da nossa economia, participou também ativamente dessas discussões. E isso não entrou, isso não está no padrão internacional. Tá? Da mesma forma, eu aproveito para destacar que lá na circular 3979, que trata da base de perdas, né, claro, ela também não tem nenhuma previsão nesse sentido, tá? Nenhum dispositivo que fale de atualização monetária. Tá? Então, esse é um tópico que não está aí na mesa, não tá, já houve discussão passada e hoje foi pacificado no sentido de não incluir, de não realizar esse tipo de ajuste. Ótimo, obrigado pelo esclarecimento. Queria passar agora por uma pergunta de uma representante feminina aqui. A Thaís, ela apresenta a seguinte questão. Ao longo dos últimos anos, as instituições financeiras têm sido convidadas a participar de estudos de impacto quantitativo sobre a nova metodologia de risco operacional. Então, pede a Thaís que você comente sobre a percepção das autoridades de regulação e supervisão bancária em relação à maturidade da nova metodologia. E aí ela faz referência ao último estudo de impacto quantitativo. Tá. Alguns comentários aqui importantes, né? Os últimos estudos de impacto, tá, realizados aqui localmente, né, estudos quantitativos, eles evidenciaram que a nova metodologia, ela sim corrige deficiências, tá, identificadas aqui na nossa jurisdição no Brasil. Então, ela tem um resultado, né, uma consequência positiva para o sistema, para a resiliência do sistema. Tá? Isso já foi observado, tá, nesses estudos quantitativos. Por outro lado, foi também observado uma grande dispersão. Assim, as interpretações, né, do padrão internacional, elas não foram tão uniformes. Então, isso exigiu, em geral, uma série de correções ou de verificações no âmbito desses estudos. Tá? O que é natural, tá? Porque todos esses estudos foram baseados no padrão internacional, em inglês, sem considerar as peculiaridades, as idiosincrasias do nosso sistema. Tá? E é um ponto de atenção para o Banco Central para que o nosso normativo, né, que será publicado tratando da metodologia, que ele seja objetivo e que ele cubra, né, de forma bem clara tudo que deve entrar no cálculo, tudo que não deve entrar e como isso deve ser feito. Então, ficou evidente que ainda existe muita dúvida, tá, e diversidade de interpretação. Tá? Então, de forma geral, a percepção foi positiva, tá, para o nosso lado. As instituições também, no último estudo agora, que nós fizemos como parte dessa elaboração, também tivemos aqui resultados bem positivos, e a gente espera sempre esse tipo de contribuição da indústria. Tá? Lá atrás, durante a elaboração do padrão, foram os dados dos bancos, tá, do mundo inteiro que foram insumo para a calibragem. Tá? E, da mesma forma, esse último estudo de impacto que nós fizemos aqui localmente, com uma amostra, né, das instituições, ele também está sendo utilizado como um subsídio para a definição da regra local. Tá?
por isso, esses estudos devem ser tratados aí sempre que possível, de uma forma com importância, porque eles têm um efeito prático, tá? E bem objetivo no processo de regulação. Ótimo. E aí, aproveitando o gancho, né, nós temos duas perguntas bastante correlacionadas, tá? Elas foram feitas pelo Sérgio Ziller e pelo colega Martiningo. Eu vou ler aqui porque a Thaís perguntou sobre maturidade, né? Agora a gente vai falar sobre questões quantitativas, né? Como é que isso impacta o capital dos bancos, né? Então, eu vou utilizar a pergunta do Ziller como referência, mas entendo que ela endereça também uma pergunta do colega Martiningo. Por favor, comente sobre os potenciais impactos adicionais na exigência de capital para risco operacional sobre o sistema financeiro nacional, advindos da implementação da nova metodologia padronizada. Então, como é que isso se reflete, né, na exigência de capital dos bancos? O que nós realizamos, estamos, né, é um aprimoramento constante, né, esse estudo ele não é estático, ele é muito dinâmico, e nós fizemos estudos internos aqui no Banco Central, tá, com dados exclusivos da autarquia, e também um estudo de impacto externo, como eu comentei, com algumas instituições do sistema, né, as de maior porte, tá, para ter uma visão completa de impacto. Tá. O que eu posso falar de forma resumida é que, em regra, é esperado um aumento de capital, tá, para o risco operacional, tá, em particular para as instituições que utilizam o ASA, que é a metodologia padronizada alternativa. Tá. Esse aumento ele se mostrou assim, bem constante nos estudos. Tá. Então, provavelmente, ele irá se materializar. Tá. Por outro lado, as instituições que utilizam o modelo BIA, que é a abordagem básica, tá, nós observamos efeitos diversos. Tá? Alguns casos houve aumento, alguns casos houve redução, depende muito do modelo de negócio, qual subcomponente está sendo sensibilizado, né, em maior parte, se é o serviço, se é o financeiro, se é o juro, então depende muito do tipo de instituição, tá? Do porte dela. E, claro, depende do ILM também, então isso pode afetar também o aumento. Mas, em geral, eu acho que ao contrário do que já foi dito, ontem o diretor Otávio comentou lá sobre uma eventual redução no risco de crédito, né, numa linha específica. Nós comentamos, no âmbito das consultas públicas também, de risco de mercado, alguns efeitos que são pouco relevantes, pouco materiais em termos de impacto, porém, no risco operacional, nós temos uma situação oposta, que sim, deve haver um aumento de capital para esse risco específico. Ok. E aí, dependendo da severidade, né, severidade no sentido desse incremento de capital, o Denis, usando esse contexto, o Denis ele coloca o seguinte, né? Peço comentar sobre a possibilidade de uma implementação faseada da exigência incremental de capital para a cobertura de risco operacional. Acho que aqui até ele utiliza um termo que em Basileia 3, fase 1, a gente teve, né? Você teve os impactos faseados, né? Você poderia comentar sobre a possibilidade de uma implementação faseada? Houve um faseamento na parte de capital, né, da definição de capital lá atrás, com a publicação da 492. O LCR, que você comentou também na introdução, houve também um certo faseamento, né, o indicador ele foi aumentando ao longo dos anos. Aqui, no risco operacional, e nas demais, né, nessa fase 2, não houve essa previsão. Tá? A publicação do padrão foi feita lá em 2017, ela
previu, né, um tempo razoável de implementação dessas metodologias de crédito, mercado e operacional, tá? Houve, com a pandemia, essa postergação em mais um ano para a implementação, tá? E nesse momento, durante a pandemia, tampouco houve decisão de faseamento, tá? Entre aspas, dessa implementação. Assim, o que nós consideramos salutar é que cada instituição que não tenha realizado ainda, que realize o seu próprio cálculo, tá, de capital com base na metodologia, com base no documento internacional, tá, para ter ideia, né, de eventual do impacto na sua própria instituição e como parte desse processo de preparação, né, para a implementação e eventual ajuste nos planos de capital. Então, nós reforçamos aqui que é importante que mesmo ainda antes da publicação e até mesmo da consulta pública, tá, dos novos padrões, que as instituições, com base no documento internacional, tendo em vista que nós já explicitamos em diversas ocasiões o nosso total compromisso pela aderência ao padrão internacional, que esses exercícios, cada instituição fizesse esse exercício para ter ideia de impacto, se vai aumentar, se vai diminuir ou não. Tá, legal. Acho que a gente tem espaço para mais uma pergunta, tá? E aí eu vou utilizar uma expressão que você trouxe aí, vamos ver se você pode dar um spoiler para a gente. Seria o seguinte, qual seria a expectativa da data de divulgação do edital de consulta pública, né? E qual seria o prazo estimado para a manifestação pela indústria? Você poderia comentar? Claro, é um ponto muito importante, ele faltou na minha apresentação, né? A consulta pública para o padrão de risco operacional, nós esperamos publicá-la no primeiro trimestre do ano que vem, tá? Nós estamos avançando nas discussões internas, e, em geral, o prazo é de 40 a 60 dias, tá? Nem mais, nem menos, eu acho que em linha com as últimas publicações de consultas públicas que nós fizemos esse ano, né? Desde dezembro foram várias consultas do Banco Central, em particular da área prudencial, tá? E aqui eu queria destacar que a participação até o momento ela foi muito proveitosa, tá? É muito importante que as entidades enviem seus comentários, suas críticas, suas sugestões. Elas são de fato analisadas aqui uma a uma, tá? Pelas equipes técnicas. Então, eu peço aqui, mais uma vez, que todas as instituições participem, preferencialmente por meio de uma entidade, porque facilita, né, para o Banco Central ter noção se aquele ponto ele é representativo ou não, mas, claro, todos podem, pelo sistema de consulta pública também, fornecer informações específicas, preocupações específicas e contribuições para o novo normativo. Então, Gerson, convido aqui toda a indústria a participar. É de fato importante essa troca de ideias, de informação e a percepção da indústria para ter um normativo adequado. Tá? A ideia não é, mais uma vez, isso nós já colocamos isso várias vezes, ter uma tradução do standard, né? É ter aderência. Isso significa, eventualmente, fazer pequenos ajustes para torná-lo adequado à nossa realidade. Tá ótimo, Fabiano. Obrigado. Acho que foi um debate bastante produtivo. Tenho certeza que vai ser extremamente proveitoso para as pessoas que participaram aqui, e para a gente se preparar, né, do ponto de vista tanto metodológico quanto de capital, né? Haja vista que temos um indicativo, possibilidade de elevação da necessidade de capital, que os bancos, no seu plano de capital, né, no planejamento de capital, eles considerem esses impactos. Cada um tem que exercitar de forma interna esses cálculos para poder reportar para a alta administração e incluir no planejamento de capital.
Estamos já sem tempo, eu agradeço a oportunidade da participação aqui nesse painel como moderador, agradeço novamente a participação do Fabiano, parabenizo a sua participação, excelente, e passo a palavra agora para o nosso mestre de cerimônias. Obrigado, pessoal, desejo tudo de bom. Forte abraço e sucesso. Muito obrigado, Gerson. Bom, em nome da Gerson. FEBRABAN, agradeço a atenção e disponibilidade de vocês, que contribuem muito nesse debate direto com todo esse público que sempre nos acompanha. Então, fiquem conosco até o próximo painel, que começa em instantes. Até já.